e essa live aí é no capricho, só diretoria, só galera forte mesmo. A gente vai falar sobre um tema muito legal, que é perda de peso, mas num olhar mais ampliado, né? Não ficando só na questão voltada para a parte física, mas também emocional e energética, né? Porque o energético ele é abordado em práticas, várias práticas, a gente chama de práticas integrativas e complementares, que utilizam, né, do aspecto energético. E o que a gente é especialista, né, que vai falar com um pouquinho mais de propriedade, é a questão da auriculoterapia, tá? Então, a auriculoterapia, ela é uma técnica que a gente vai desenvolver no finzinho, na sequência, né, nossa aí da nossa conversa. E agora eu gostaria de convidar o meu querido amigo, companheiro aí de docência de ensino superior. Tive o privilégio de ter sido professor dele, apesar de ser mais novo que ele, viu, Vitor? Mentira, cara, cabeludo, né? O Vitor, ele foi meu aluno na faculdade, na época eu dava aula na educação física, e depois ele se encaminhou para a carreira docente, teve uma outra formação, e eu vou pedir para que o Vitor aí se apresente, fale um pouquinho sobre a sua caminhada, tá bom? E, queridão, muito obrigado aí por aceitar a participar dessa live e engrandecendo aí com o seu super conhecimento aí que você tem e a sua experiência, né? A sua experiência clínica que é imensa. Então, obrigado, querido. Se apresenta para a gente aí. Professor Dumas, meu querido amigo, obrigado, boa noite a todos que nos acompanham aqui nessa live. A mim é uma honra, uma viagem no tempo também, né? Porque, da mesma forma como todos vocês já devem ter experienciado esse tipo de situação, né? O professor é para toda a vida, né? Dumas é meu eterno professor, então eu tenho um carinho muito especial por ele. Dividimos várias experiências juntos aí, né? Dentro de sala de aula, depois com a vida, depois cada um, né, na sua área de atuação. E a educação física ainda faz parte de mim, eu leciono, né, na Faculdade de Educação Física atualmente há 26 anos, né, no mesmo lugar, mas essa não é a minha única atuação, né? Eu também sou nutricionista, fiz a faculdade de nutrição, depois de seguir aí por muito tempo a carreira acadêmica, eu quis complementar a minha formação fazendo a faculdade de nutrição e atendo atualmente durante o dia num consultório de nutrição e à noite eu leciono, não todas as noites, mas algumas noites aí, né? E a união, né, da educação física e da nutrição uma coisa assim fantástica na resolução de dilemas, né, semelhantes a esse que nós vamos discutir hoje aqui, que é o emagrecimento, é a perda de peso, e tem várias coisas assim a se levar em consideração, algumas históricas, outras de cunho emocional, outras de cunho prático, de estilo de vida, de hábitos, de moda, né? Tem uma porção de coisas que a gente precisa pontuar aqui para a gente chegar a esse consenso, né, de que qual é a intervenção adequada, né, professor? É isso aí, o Vitor. E isso aí que eu gostaria de enfatizar e falar mesmo, né? O privilégio que a gente teve de estar caminhando com você, a gente caminhou junto por um bom tempo, né? Na época da Unisa, que eu dava aula lá, e você foi um grande aluno, um brilhante aluno, e sempre uma pessoa muito especial, muito companheiro, uma pessoa muito generosa e simpática, né? Sempre um ótimo aluno. Então, foi um privilégio que foi muito grande de se rever, né? Na universidade, quando eu estava ministrando uma aula, eu vi você, falei, nossa, o Vitor está com a gente aqui. E depois também é uma coisa interessante saber que você foi o meu nutricionista, né? Então, você é meu nutricionista. Então, também como meu
o profissional, né, que cuida também desse aspecto. Eu aprendo muito sempre com você a respeito das questões ligadas com a nutrição, né? Então, primeiramente, eu gostaria assim, até para balizar um pouquinho a nossa conversa, eu queria que você passasse, na sua experiência como nutricionista, como que é o processo. Então, desde o comecinho, o paciente chega, fala assim, ó, Vitor, tô com problema de perda de peso. Na verdade, quando a gente pensa em nutrição, eu tô falando perda de peso, que é o carro-chefe, né? Mas tem o contrário também é verdadeiro. Tem pessoas que têm dificuldade de ganho de peso, que também é o nutricionista que é o responsável, né? Mas eu queria que você passasse faz numa linha do tempo, assim, desde que o paciente chega, qual que é a abordagem, depois como que é a sequência, quais são as coisas que você faz, né, para essa pessoa, numa prática clínica normal, assim. Legal. Você sabe que o tratamento, a terapia de emagrecimento, a dietoterapia, ela é precedida, né, sempre de uma boa conversa, né? Eu não gosto de chamar de anamnese, não. Acho que a conversa informal, ela revela mais coisas do que um questionário, né? Então, quando a pessoa chega no consultório, né, é impossível você fazer uma boa avaliação, uma boa interpretação do que a pessoa precisa, né, uma forma individualizada, né, personalizada, sem fazer um bom bate-papo, né? Então, esse é o primeiro momento, né? Então, a pessoa senta, ela me apresenta seus exames, quando ela os tem, né? E aí a gente vai conversando, ela vai me contando como é a vida dela, como era a vida dela antes dela identificar que ela tinha um problema, e como é a vida dela hoje, né? A partir do momento em que ela se incomodou, que ela, ou por uma questão de saúde, ou por uma questão estética, né? Mas que a trouxe até o consultório. E aí, então, a gente faz uma avaliação, né? Essa avaliação, eu gosto de perder um pouquinho mais de tempo, né? Então, eu tenho algumas ferramentas aqui que eu me valho para fazer uma determinação mais assertiva possível de quanto de gordura essa pessoa tem, quanto de massa livre de gordura, né? E para conseguir enquadrá-la ali, mais ou menos, num biotipo. E aí, desse momento em diante, fica fácil. A gente estabelece metas, né? As metas são todas de curto prazo. É importante a pessoa entender que emagrecimento é um processo e vai seguir um caminho reverso ao que levou ela a engordar. Então, é como se você tivesse ido a pé, né, numa das suas peregrinações, né, professor? E, ao final, você resolvesse voltar a pé também, entendeu? Então, você não vai pegar um ônibus, você não vai pegar um avião, não, você vai voltar a pé de novo. E aí você tem a ideia, né, do tempo necessário para que as coisas, de uma maneira natural, possam acontecer, né? O problema é que, a maioria das vezes, as pessoas querem resolver instantaneamente. Poxa, eu estou com excesso de gordura, eu quero perder essa gordura, né? E na dietoterapia, a gente mostra para a pessoa que o caminho mais adequado é o caminho reverso. E o que eu vejo, eu acho que é o interessante nesse processo é a avaliação, né? A avaliação que você faz, ela é muito pormenorizada, ela é uma avaliação bem completa. Fala um pouquinho sobre a avaliação para a gente. Como é que é uma avaliação do nutricionista, uma avaliação nutricional? Tá bom. Então, a avaliação ela é dividida em 3 etapas. A primeira delas, que muitos nutricionistas optam por fazer uma anamnese, eu prefiro uma conversa, um bate-papo, a análise dos exames. Seguido a isso, eu faço uma bioimpedância, que é um exame onde a pessoa sobe numa balança. Nessa balança, ela tem um dispositivo, ela conta com um dispositivo que que emite uma corrente elétrica, que usa os fluidos corporais como condutor. E essa corrente elétrica, ela percorre todos os componentes corporais, a gordura, a massa muscular, a massa esquelética, as vísceras, e ela encontra condutibilidade nos fluidos corporais, né? E ela encontra resistência na gordura, porque a gordura dos tecidos corporais é aquele que menos água tem.
Então, esse equipamento possibilita dimensionar quantos por cento do peso corporal da pessoa é constituído de gordura. Isso me apresenta na forma de número, né, e me dá um detalhamento da massa magra, dos componentes, né, da massa muscular, né, do peso livre de gordura. E essas informações, elas são muito importantes para a gente classificar dentro daquilo que a gente entende pela literatura como normal, né? Normal, antes de mais nada, é legal a gente dar uma esclarecida. O que é normal? Normal é o padrão, né? É aquilo que regularmente combina com uma média populacional classificada como saudável, né? E aí o padrão de normalidade, só para a gente dar um número para quem está nos assistindo, para mulheres é não ter mais do que 28% de gordura corporal, né, do seu peso na forma de gordura, né, e nem menos do que 18%. Isso é uma mulher normal. Naturalmente, nós vamos encontrar mulheres atletas com 12% de gordura, que ainda assim não compromete a saúde dela, mas é uma adaptação necessária para o desempenho, né, no esporte. E para homens? Para homens, o normal é não ter mais do que 20% de gordura no corpo, 20% do peso corporal na forma de gordura, e nem menos do que 10%. Mas nós vamos encontrar atletas, por exemplo, aí com 5%, 4% de gordura corporal, e que, para a função que ele desempenha, é o normal, é o que se exige, né? Então, a bioimpedância, ela me dá o percentual de gordura, que é uma informação muito importante para definir os passos seguintes. Só que eu não me limito a ela, eu também faço a antropometria, né? Então, eu faço a determinação da gordura corporal também por adipometria. Tem um aparelhinho, né, uma ferramenta que nós utilizamos chamado glicômetro, que nós medimos a espessura das dobras cutâneas, né? E a partir da soma das dobras cutâneas, nós temos um valor e tem um algoritmo no computador que converte isso em valor percentual de gordura corporal. Então, tenho 2 métodos de determinação para a gordura corporal que me ajudam bastante a definir aí os passos seguintes. A partir da avaliação, então, eu diria, abrindo um parênteses, né, que a avaliação ela é necessária em todos os segmentos, não só na área da saúde, né, professor? O que precede a tomada de decisão é a avaliação, é ponderar o problema, né? É parar, pensar, analisar, avaliar todas as condições que levaram a uma situação, para depois você tomar uma decisão, né? E isso me preocupa muito, né? Porque tem muita gente hoje trabalhando como personal trainer por aí, e um monte de cliente, aí você pergunta, como é que você faz para você prescrever o seu treino, né? Você faz uma avaliação, você tem... como é que você define o que a pessoa precisa, né? Alguns não conseguem me responder, né? Mas é uma realidade. Aí a gente tenta levar essa luz para essa turma, né? Dizer, olha, é importante avaliar, porque a gente não é dono do conhecimento. Eu não sei dizer o quanto a pessoa precisa emagrecer se eu não avaliar. Aí a importância da avaliação. Exato. Aí, depois de uma avaliação pormenorizada, que nem você descreveu, aí vem a outra parte, né? E eu vou falar de uma maneira bem popular, porque isso a gente acaba vendo no dia a dia da gente, né? A gente tem 2 tipos de nutricionistas. Um é um nutricionista, isso é na minha opinião, fica à vontade depois de discordar, tá? Mas um é um nutricionista, aquele que se utiliza de protocolos padronizados, e outro é aquele nutricionista que faz um trabalho personalizado, né? Que ele pega, analisa a circunstância do profissional, do paciente, analisa uma cultura alimentar e adapta da melhor forma possível essa indicação, né, essa orientação de alimentação baseada na história pessoal da coisa. Você concorda? E eu assim, eu estou falando isso porque eu sei que você é o que faz o que eu gosto, o que eu acho que é o correto, que é desse olhar mais personalizado. Como é que você faz a prescrição de alimentação para as pessoas? Você tem toda a razão. E, infelizmente, eu acho que um pouco da culpa
dessa dicotomia aí está no processo de ensino, né? Às vezes o indivíduo ele sai da faculdade com aquele modelo programado, sabe, de forma ideal de trabalho, né? E ele esquece de levar em consideração um componente humano, o fator humano, que é a individualidade biológica, né? Que as pessoas elas vão responder de forma diferente ao mesmo tratamento, né? Embora aquilo saia como uma probabilidade de certeza, probabilidade que vai dar certo, né? Uma determinada conduta, ela não vai servir para todo mundo. Isso é um ponto importante. E o que vai definir, né, o teu comportamento diante da escolha, da maneira que você vai abordar o problema, é a experiência, né? É a experiência, é o dia a dia e a sensibilidade, né? É muito importante você ter a sensibilidade, a empatia, de se colocar no lugar do paciente, de interpretar as dificuldades que o paciente tem, porque se você tiver essa capacidade, a margem de acerto, ela sobe bastante. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, olha, vai de uma coisa simples, como entender que a pessoa vai acordar muito perto da hora de sair de casa e ela não vai ser capaz de preparar aquele café da manhã que mais parece um banquete de tão bonito que você preparou. Entendeu? Você definiu lá que ela tem que comer fruta, que ela tem que comer castanhas, que ela tem que comer pão, fazer um omelete, e ela tem que tomar uma vitamina de fruta, e aí, sabe, isso funciona num sábado que você está em casa, que ninguém te atrapalha e a despensa está cheia. Mas a gente sabe, nós todos sabemos, né, que no dia a dia a coisa é complicada para todo mundo, né? Nem todo dia dá para você ir para o mercado e fazer a compra e abastecer a despensa e ter tudo ali disponível. Você tem que ter plano B, plano C, plano D, né? Então, a hora da prescrição é uma hora em que você precisa estar diante do paciente e você tem que estar escrevendo cada linha da prescrição dietética com a anuência dele. E a anuência dele não é só de achar que não, tá certo, porque você é o expert, né? Então eu vou concordar com você, não. É de olhar para os olhos dele e entender que ele entende que está certo, mas ele sabe que ele não vai fazer porque ele não consegue fazer. Então, trabalhar com esse nível de consciência, de chegar e olhar para o paciente e falar, olha, eu quero saber o que funciona para você. Me conta o que funciona para você. Eu sei que isso é bom, mas se não funcionar para você, não vai adiantar que você não vai fazer, né? Então, eu acho que o diferencial que você me perguntou está aí, né? Eu tenho certeza que as minhas dietas não tiram nota 10 na avaliação dos meus professores de nutrição, mas elas funcionam. Por quê? Espetacular. Porque eu busco abordar a necessidade de cada um dos meus pacientes. Essa é a minha tentativa, esse é o meu desafio, né? Fazer o que é certo é muito fácil. Eu vou pôr no papel. A culpa não vai ser do paciente. O paciente ele vai até se sentir culpado, né? Porque ele não conseguiu fazer, mas a culpa não é dele. Faltou alcance da minha parte em entender a real necessidade do meu paciente. Então, isso é um trabalho diário, né? A questão da avaliação, teve a prescrição de dieta, pode ser assim, ou de alimentação, como que ficaria o termo mais correto, Vitor? E outra coisa que eu queria perguntar, assim, eu me lembro que você faz uma dieta baseada uma taxa metabólica basal, né? Você usa de um termo, de uma taxa metabólica basal e faz uma quantidade, né, de calorias da alimentação baseada nessa taxa. Procede? Sim, é que estava bloqueado para mim aqui. Bom, vamos lá. Eu não tinha entendido a sua pergunta anterior sobre a elaboração da dieta. Sim. Se o termo elaborar dieta ou alimentação, como que você chamaria? Não, a elaboração da dieta mesmo. Vamos lá. Então, a elaboração da dieta, ela parte de um
de uma interpretação, né? A interpretação da bioimpedância, a interpretação da avaliação da composição corporal, ela me dá valores de nível metabólico, né? Entre os valores que eu tenho a taxa metabólica basal. A taxa metabólica basal é a quantidade de energia necessária para manter o indivíduo vivo numa condição vegetativa, assim, no leito, sem se movimentar, que reflete o dispêndio energético do organismo para as funções vegetativas, como a atividade cerebral basal, que comanda respiração, os batimentos cardíacos, a digestão, todo o trabalho de vísceras, né? Tudo aquilo que você fizer além disso excede a taxa metabólica basal. Há uma estimativa média de que a gente, com atividade diária, a gente gasta aí 30% a mais, né? 30% além daquele valor que seria a tal da taxa metabólica basal, que é expresso em calorias, né? Então, a dieta ela é elaborada a partir desse valor, né? Algumas pessoas, a gente considera o valor da taxa metabólica basal como um valor adequado para ter um ponto de partida. Isso não é regra, isso vai variar de acordo com a demanda metabólica, quantas calorias diárias a pessoa gasta com a atividade física que ela faz, e isso no bate-papo, isso na análise do dia a dia da pessoa, a gente consegue fazer o levantamento, né? E a partir do momento que a gente define, em média, quantas calorias a pessoa gasta, a gente cria o déficit calórico, né? Distribui a energia que ela vai receber estrategicamente nos macronutrientes, que são as gorduras, carboidratos e proteínas da dieta. E aí, então, eu monto a dieta. Aí eu faço a escolha dos alimentos que vão colocar no prato da pessoa aquela quantidade de carboidrato, de proteína e de gordura que ela precisa para sobreviver. E, somado a isso, a atividade física que ela venha fazer, vai produzir, então, o efeito termogênico desejável, né? Ela vai consumir as reservas de gordura como fonte de energia. Legal, muito jóia. Bom, então, baseado nesse olhar, que seria um olhar ocidental, né, de abordagem em relação à perda de peso, do profissional, vou considerar o principal profissional, que é o nutricionista. Agora eu vou passar um pouquinho de como que é o olhar na medicina chinesa, em específico a auriculoterapia, né? Então, primeiramente, na medicina chinesa, a gente tem 5 elementos, né? São 5 elementos ou 5 movimentos, e toda a avaliação ela se baseia nos desequilíbrios desses elementos, movimentos. Então, primeiramente, a gente faz também a mesma coisa, né? Uma avaliação energética por meio de uma ausculta, né? Uma anamnese. E essa anamnese vai me dar uma informação de qual dos elementos que está em desequilíbrio. Normalmente, a pessoa que tem algum distúrbio alimentar, ela tem um distúrbio de um dos elementos, que é o elemento terra. O elemento terra ele é composto por várias características, né? São peculiares ao elemento. Então, a emoção relacionada é preocupação, os órgãos associados ao elemento terra é o estômago e o baço, mas o chinês chama de baço pâncreas. O sabor associado é o doce, né? O doce é muito interessante, porque o doce, ele, quando em excesso, ele leva a desequilíbrio, mas muitas vezes o doce, ele é um apaziguador, né? Quando você está nervoso, você quer comer um doce. Quando você está irritado, o doce ajuda. Então, o doce, ele não é que é um vilão, ele tem a característica dele, que é um apaziguador. O elemento terra, ele é um elemento conciliador. E quando você está em equilíbrio, normalmente você tem perfil apaziguador, é um perfil terra, mas não em desequilíbrio. E no caso de uma pessoa que tem um desequilíbrio de terra, ela pode ter tanto o excesso de peso como falta de peso. É o desequilíbrio da forma, né? A forma está muito associada ao elemento terra. Então, no primeiro momento, isso aqui é o que acontece, né? Que você tem
uma vontade, um desequilíbrio desse elemento, e é ele que a gente tem que, no primeiro momento, estar fazendo um tratamento. Outros elementos podem estar também em desequilíbrio, até porque questões emocionais estão muito associadas à questão do ganho de peso ou da perda de peso. Então, as emoções, né, principalmente, são tratadas por um elemento que é o elemento fogo, né? O elemento fogo está muito associado à questão das emoções. Então, às vezes a pessoa tem um quadro ou depressivo ou um quadro de ansiedade e eles utilizam a forma, né, por meio da alimentação para tentar suprir essa questão, né? Então, realmente a avaliação ela é muito importante e, baseado na avaliação, a gente analisa o desequilíbrio energético e busca, por meio dos pontos de auriculoterapia, a gente busca fazer o trabalho de reequilíbrio. Isso é uma questão interessante, vamos pensar dessa forma, porque não adianta você buscar um reequilíbrio energético se você não tiver uma atitude diferente em relação a dois aspectos. Um aspecto é a parte da alimentação e outro é a introdução ou gasto energético por meio do exercício físico. Então, a auriculoterapia ou a acupuntura, ela não tem um ponto milagroso que começa a secar a pessoa, né? Isso não existe. Seria maravilhoso, é um ponto lá que tem alguns autores até que falam que você aumenta o metabolismo, aquele negócio todo. Mas assim, eu de verdade eu não tenho essa mesma segurança de falar isso aí. O que eu gosto mais de pensar é ajustar, reequilibrar o elemento, que é o elemento que está em desequilíbrio, fazendo com que a pessoa ela consiga ter um sistema de absorção normal, não é maior ou menor, é normal, voltar para a normalidade. E daí também ajustar questões emocionais. E com esses reequilíbrios emocionais, a pessoa conseguir tomar as decisões corretas em relação ao que a gente falou anteriormente, que é a introdução, né, de uma dieta equilibrada e muitas vezes hipocalórica, né, dependendo da circunstância, e a introdução de atividade física. Então, muitas vezes a pessoa ela não consegue entrar num programa como esse devido a questões emocionais e energéticas também. Então, o trabalho em si da auriculoterapia ou da acupuntura, ela tem esse objetivo de ser um coadjuvante. Isso também para outros, vou chamar vícios, porque o olhar da medicina chinesa é interessante. A gente trata a pessoa que tem o sobrepeso, obesidade ou mesmo baixo peso como uma pessoa com vício. No caso, quem tem aumento do peso, né, tem vício da comida. Porque tudo se reflete, em última instância, em gerar prazer, né? E o nosso corpo tem áreas bem específicas que são ligadas para o prazer. Quando você busca ter prazer com uma coisa que não é feita para isso, que é a alimentação, né? Realmente, a alimentação é uma coisa muito gostosa, traz um conforto, um bem-estar, tudo mais, mas ela não pode ser, não deve ser um desvio, né, da questão da libido, que é uma questão emocional extremamente importante. Então, quando a gente está em desequilíbrio, a gente tem uma tendência a fazer esses desvios aí relacionados com a questão da libido e que está altamente ligado com a parte energética. Energético, emocional e físico fazem parte do mesmo conjunto de coisas, né? Então, quando a gente trata o físico, deve tratar o emocional e deve tratar o energético também para fazer uma abordagem equilibrada e completa. Isso na maioria das questões de saúde, né? Quando você foca em uma área só, você incorre em riscos. Então, às vezes, a pessoa chega lá com uma dor nas costas, né? Muitas vezes a dor nas costas, vou dar um exemplo analógico, né? Muitas vezes a dor nas costas ela não tem ligação direta com uma estrutura física, ela está ligada muitas vezes com uma questão emocional.
E aí chega lá muitas vezes pedindo ajuda de umas auriculoterapeuta ou acupunturista. O que a gente normalmente faz? A gente busca, é lógico, diminuir o quadro doloroso da pessoa, lá, processo inflamatório, mas a gente busca também abordar a parte emocional, ou por meio de uma conversa, ou mesmo por pontos, né, relacionados, e a parte energética. Então, esse olhar ampliado, né? Quanto mais você olhar de uma maneira grande, ampliada, multifatorial, maior o risco que você tem de acertar no ponto adequado, né? Então, esse é o olhar da medicina chinesa. Existem alguns pontos, né? Eu não trouxe aqui um modelo de orelha, mas eu vou falar alguns pontos e depois, quando o Davi estiver fazendo, o Davi é o nosso mestre aqui que cuida da parte digital, né? Ele vai fazer a edição do vídeo, depois a gente vai disponibilizar no canal. Existem alguns pontos que são clássicos que a gente trata a questão da obesidade, principalmente a obesidade. Então, é o ponto do baço, pâncreas e estômago, isso é de lei, são os dois pontos do elemento terra. A gente trata um ponto chamado Shenmen, que é um ponto chamado porta da alma. Esse Shenmen, ele é usado de uma maneira geral, ele é um ponto coringa, ele funciona com o objetivo de reequilibrar as pessoas, né, de modo geral, e tanto o caráter físico como emocional. Existe um ponto muito legal que está ligado com a vontade, porque não tem jeito, né, Vitor? Se você vai fazer uma reeducação alimentar, você tem que usar da sua vontade, porque vai ter vontade de fugir da coisa, de comer uma besteira, de comer mais do que precisa. Por mais que a gente, né, eu sei que você é cuidadoso com essa parte de montar um programa de alimentação que supra a pessoa, mas tem aquela vontadezinha, por exemplo, de comer um doce a mais, de comer um chocolate, alguma coisa, né? Tem muita gente que é chocolate, tudo mais, e que, assim, acaba precisando de ter vontade. Se você não tiver vontade, você não consegue parar um vício, parar de fumar, parar de beber, parar de usar droga, parar de ter o vício da comida. Você precisa ter uma vontade, precisa ter vontade também de fazer uma atividade física. E existe um ponto muito legal na medicina chinesa, que é o ponto do rim. O rim ele é responsável por uma energia chamada Zi. Zi é uma energia ligada com a força de vontade. Aquela força de vontade que faz você levantar da cama, de vencer. Pô, tá gostoso aqui, mas eu tenho que viver. Eu tenho que ir para o dia a dia. É o Zi. E o chinês ele caracteriza isso aí. E fortalecer o Zi por meio do ponto do rim é muito importante. Fora isso, existe um ponto que é o ponto da boca, ou ponto da libido. Olha que coisa que a gente estava falando, né? Libido é associada com a questão da alimentação no aspecto do prazer, né? Do prazer de ter a questão da alimentação. E a libido implica também em não diminuir ou aumentar, mas normalizar. Então, a normalizar, sempre que pensa em medicina chinesa, em auriculoterapia, nunca pense eu quero ponto que seja esteroide anabólico, eu quero ficar fortão, que nem o Hulk lá. Não, não acontece, você não tem um ponto esteroide anabólico. Você vai ter um ponto que vai buscar o seu reequilíbrio. E aí, até o que você estava falando, Vitor, a questão da normalidade, não é? A normalidade, às vezes, ela implica num corpo que tem uma predisposição a ter um pouquinho mais de gordura, de ter um pouquinho mais de massa muscular. São as características. Tem gente que tem um pouco mais no quadril, tem gente que tem na barriga. É uma questão genética, né? Associada com o aspecto de normalidade. Às vezes você pega uma pessoa fugindo um pouquinho daquele padrão lá do índice de massa corpórea, naquela faixa lá de normalidade, mas o cara está, às vezes, acima do valor, ou às vezes abaixo, e está dentro de uma normalidade. Pega os exames, está tudo certinho, a pessoa é o corpo dela mesmo, né? Então, a gente tem uma normalidade que é proposta, né, socialmente, ter a normalidade da saúde. Então, é nesse ponto que a auriculoterapia ela vai estar entrando em buscar o reequilíbrio, que é o termo mais adequado do que o valor voltar para a normalidade
do padrão social. Não, é de levar a pessoa ao reequilíbrio. Então, eu falei para vocês do ponto do baço pâncreas, ponto do estômago, Shenmen, ponto da libido e ponto do rim. E tem também um ponto que a gente usa bastante, que tem a ver também com o processo digestivo, que é o ponto do fígado, né? O fígado está muito ligado com processos digestivos, principalmente na emulsificação das gorduras, né? Que tem a produção da bile e tudo mais. E isso também ajuda bastante. E existem alguns outros pontos, né, a gente utiliza que estão ligados à questão do vício, por exemplo, são os pontos que a gente chama os pontos da hélice. Depois, quando tiver tudo bonitinho aqui na edição, a gente vai mostrar direitinho. Então, esses pontos aí, eles vão estar bem elucidados aí na orelha que vai ser exposta aí para vocês no vídeo, tá bom? Então, basicamente, o olhar da medicina chinesa e da auriculoterapia é esse aqui, né? Trabalhar o reequilíbrio, o elemento terra é o principal elemento que normalmente entra em desequilíbrio, e a gente tem esse protocolo que eu passei rapidamente para vocês, que é um que a gente utiliza para o tratamento quando a pessoa chega lá no nosso consultório para tratar a questão da sobrepeso ou da obesidade mesmo. Então, agora que a gente viu esses dois lados, né, o lado da nutrição, esse olhar ocidental, pensar dessa forma, esse outro olhar, que é um olhar mais oriental, holístico, gostaria de conversar contigo quais são os profissionais aí que normalmente você vê nesse processo, que é o processo de reeducação alimentar, né, de reajuste do peso, do reequilíbrio do peso. Quais são os profissionais que normalmente você vê interagindo e quais são normalmente as ações aí que eles têm nesse processo? Bom, acho que na linha de frente do emagrecimento, antes mesmo até da nutrição, né, mas o profissional de educação física. Né? Então, as academias, elas estão lotadas, né, de pessoas que estão buscando uma forma de controlar, né, o ganho de peso, de resgatar uma forma física que considerava adequada, de sanar problemas decorrentes, né, do sobrepeso que a gente tem e as doenças associadas, né, que nós não podemos nos esquecer que a obesidade, né, ela é sim vista, né, tem até CID, né, de doença, pela Organização Mundial de Saúde, e ela é gatilho, né, ela desencadeia um conjunto, né, de comorbidades, né, a dislipidemia, o diabetes, né, a hipertensão, as cardiopatias, né, e esse conjunto de doenças, quando desencadeadas pela obesidade, ganham um nome, né, chamado de síndrome metabólica, né, e a mesma coisa que causa, né, o tratamento desse único fator, que é a obesidade, é o que cura também, né, então a pessoa, eu assisto isso no consultório de vez em quando e eu vibro com isso, porque eu tenho cases aqui, né, o pessoal da área do marketing adora chamar case, né, eu tenho cases aqui de pessoas que tiveram esse resultado, que chegaram aqui no consultório com várias caixas de remédios, né? Um para pressão, outro para coração, outro para colesterol, outro para triglicérides, diabetes e tal, né? E assim, mas disposto a se livrar disso, porque indignado, né? Porque tão jovem, já tomando tanto remédio, e isso era causa primária era o sobrepeso, o ganho de gordura, né? Mas, assim, você matou a charada, sabe? Você falou tudo quando você disse, assim, que lidar com a vontade e o emocional, né? Mexer nesses dois pontos é crucial para que o sucesso seja alcançado, né? Porque a pessoa, ela é motivada pela razão, né? Ah, não, eu realmente estou doente, eu tenho que ir. Mas ela está com a vontade ao lado dela, ela está emocionalmente preparada para as mudanças que ela vai ter que fazer? Isso é outra questão. Então, por isso que a gente não tem 100% de sucesso. Nem você aí, nem eu aqui. Né? Por quê? Porque muitas das vezes falta a sensibilidade do profissional em perceber que o problema é maior
do que aquele que ele está enxergando dentro do escopo de ação dele. Ele precisa de uma equipe multidisciplinar, e às vezes a pessoa não tem disposição, recurso, às vezes ela não tem tempo para ela se entregar para um tratamento holístico, né, para ela passar com um psicólogo, né, para ela ir fazer uma terapia associada, né, para ela recurso financeiro para se matricular numa academia que tem aquilo que ela precisa, porque a gente enfrenta problemas dentro dessas caixinhas também, né? Eu vou dar um exemplo. Eu tinha um paciente com 150 quilos, sedentário, e que a atividade física era crucial para ele perder peso. Mas ele já tinha problema no joelho só por causa do sobrepeso, ele era sedentário. Então, a única atividade física que era assim, o caminho para ele começar a perder peso era uma atividade física que ele não dispunha de recursos para pagar, que era a hidroginástica, né? Porque aí na hidroginástica a, a propriedade da água, né, que é do empuxo, né, não vale a gravidade, né, o empuxo, anula o peso corporal. E ali ele poderia fazer, né, atividade física e tal. Tanto que ele conseguiu um patrocinador aí, que por conta disso ele entrou e aí conseguiu perder peso e tal. Então tem esses problemas, meu, que você falou, né? É muito complicado. Mas assim, ó, no rol de profissionais que atuam nesse segmento, colocaria em primeiro lugar o profissional de educação física, que ele é um componente chave nesse processo, no aspecto motivacional, né? Na própria orientação da prática adequada da atividade física, cuidando da dose e da resposta, né? E no aspecto emocional, naturalmente, esse indivíduo ele contaria com um segundo profissional, e é o psicólogo, né? A parte metabólica, o nutricionista, e tem aí alguns, às vezes, se associam também ao endocrinologista, a medicina, ela também tem um papel, né? Hoje nós temos medicações que não mais influenciam o sistema nervoso como influenciavam antes, né? Como não vou dar o nome aqui, né? Não é adequado a gente dar o nome de medicamento aqui, mas nós temos medicações hoje caras, mas eficientes, que como coadjuvantes em casos assim de extrema necessidade, né? O indivíduo ele faz o uso paralelo, né, da medicação, da atividade física, dietoterapia, e vai lá na acupuntura também, né? Então, ele consegue reunir esse conjunto de ações aí. Mas, a meu ver, são esses, e naturalmente, né? A gente não pode esquecer que o corpo humano é uma máquina, e como qualquer máquina, ela precisa de manutenção, aí tem a fisioterapia, né? A prática da atividade física isolada, ela é falha nesse sentido, ela precisa de manutenção. O profissional de educação física não é o melhor profissional para atuar nesse quesito, né? E por aí vai, né? Exatamente, Vitor. Essa é uma coisa interessante. Assim, eu estou até com a camisa do Clube da Saúde, né? Que é o espaço onde a gente trabalha lá, que é uma academia, mas é uma academia terapêutica, em que a gente tem exatamente as dois profissionais, né? O fisioterapeuta e o profissional da educação física. E você falou no exemplo que é muito comum, né? A pessoa às vezes desenvolve sobrepeso e acaba sobrecarregando estrutura, quadril, joelho e tudo mais. E aí acaba chegando para fazer uma atividade física e não consegue, porque tem problema. Então, passar na mão também de um profissional do exercício, né, que cuida da parte clínica, é muito interessante. Muitas vezes tem que ter isso aí mesmo, né? Isso é um aspecto legal. A gente tem aqui, viu, Vitor, que é o legal, tá aqui a Suzy. A Suzy, ela tá com a imagem dela fechada aqui, né? Mas a Suzy, ela é nossa paciente em comum. Isso é uma coisa legal, né? Que a Suzy está aqui com a gente, ela passou por você, depois foi indicada e começou com a gente e faz atividade física com a gente, pilates, e, e acompanha com você. E é um exemplo muito legal, né, dessa interação de áreas diferentes, né, que se comunicam. Então, essa é uma coisa que eu acho que é um formato legal, porque
às vezes, chega lá o nutricionista e fala, ó, precisa aumentar lá o gasto energético. A gente tenta montar um programinha, aí eu falo, ó, precisa arrumar a boca lá da moça lá, que ela tá com a boca nervosa, o que a gente faz aí? Então, essa conversa é muito legal, né? Essa parceria é uma parceria que tinha que ter mais, né? Do profissional nutricionista com a academia, né? O profissional da educação física, o personal, tudo mais, né? A gente no Brasil tem um negócio, a gente parece que um cara tem uma profissão e quer se apropriar do conhecimento de outras. Isso é de uma fragilidade tão grande, porque você não consegue ser bom em tudo, não dá, né? Então, ao invés de ser bom naquilo que é a especialidade dele e deixar o outro, né, ter a oportunidade de ser bom naquela outra área, não. A pessoa quer abarcar toda. Então, é um cara que é personal, prescreve medicação, que a gente não vai dar o nome, né? Depois prescreve nutrição e faz meditação, acaba também, sei lá, orientando coach, e aí, meu, pra quê, né? Faz uma coisa bem feita, estuda bem aquele negócio, né? Seja bom pra caramba naquilo lá, e deixa o outro profissional que estuda pra caramba sobre os outros assuntos também isso aí, né? É lógico que todos nós temos que ter um conhecimento básico sobre o assunto, isso é de lei, né? Claro. Então eu tenho que saber princípios básicos de nutrição, de psicologia, de medicina, tudo isso. Agora, não é por causa disso que eu vou começar a militar nessas áreas que eu tenho que ter um conhecimento na área de saúde, né? E com isso, a gente acaba ganhando muita qualidade, né? Quem leva a vantagem acaba sendo o nosso cliente, paciente, né? Então, esse é um lado bastante interessante. Vitor, espetacular. Primeiro, gostaria de pedir desculpa, né, pela circunstância, é uma circunstância, né, desagradável, de ter entrado gente que nada a ver. O pessoal que está nos assistindo aí, pedir desculpa também. E eu queria deixar aberto aí para o pessoal que tiver alguma dúvida, que quiser comentar alguma coisa. É um momentinho aí para tirar, a gente tem mais uns minutinhos. Quer falar mais alguma coisa, Vitão? Dumas, um último comentário sobre o nosso assunto aqui de emagrecimento. É assim, é que a maioria das pessoas que busca o emagrecimento coloca o objetivo, como objetivo, o emagrecimento, né? E isso torna tudo muito mais difícil, né? Porque a pessoa ela ganhou peso por circunstâncias de escolhas que ela fez na vida dela, né? Então, ela, em um dado momento, ou o médico a abordou e disse, você precisa perder peso, ou ela, porque não conseguiu vestir uma roupa que sempre vestiu, né? De repente se deu conta de que precisa perder peso, enfim, o motivo não importa. A pessoa chega e toma a decisão, eu quero perder peso, quero emagrecer. Isso aqui não é meu, quero tirar isso aqui de mim, né? Essa tomada de consciência, ela vem junto com uma frustração muito grande, né? E a pessoa, ela quer resolver um problema que ela sabe que não é instantâneo, sabe? Você está com fome, você pega a comida e come. Você resolveu o problema. Você está com calor, você tira a roupa, ou você liga um ventilador, vai no ar-condicionado, você resolveu o problema, toma um banho, né? Você está cansado, você deita e dorme. Aí você está gordo. E isso não está deixando você feliz. Você não consegue resolver instantaneamente. Nós estamos vivendo um momento no mundo em que as pessoas estão extremamente ansiosas, né? O nível de ansiedade hoje, assim, ganhou um patamar, assim, sabe, que sem precedentes, em virtude de uma porção de coisas que nós vivemos até aqui, né? Então, a pandemia, as guerras no mundo, né? As novas necessidades criadas aí, que nós temos um zilhão delas, né? Todo mundo tem que ter internet, todo mundo tem que ter cartão Black, todo mundo tem que ter o carro
híbrido, todo mundo tem que ter o sapato da moda, sabe? Essas necessidades criadas, elas geram muita ansiedade. E aí, de repente, a pessoa tem mais um elemento que gera ansiedade, que ela quer emagrecer e ela não consegue resolver esse problema imediatamente, né? Então, a questão é a seguinte, tem um trabalho que eu tento fazer no consultório, que é tirar esse objetivo da frente, transformar esse objetivo em consequência, trazer no lugar do que era o objetivo, emagrecimento, uma mudança de estilo de vida, uma mudança de comportamento físico e alimentar. Então, a proposta é colocar para a pessoa o seguinte, olha, o que te levou a chegar até aqui foi esse estilo de vida que você adotou nos últimos anos. É um estilo de vida que pode ser cômodo para você, mas está te causando esse problema. Você precisa mudar esses elementos, mas a mudança desses elementos ela precisa ser analisada de uma forma que o que vem a substituir seja tão agradável quanto. Tem que ser compensador. Porque senão o que vai acontecer, por alguma maneira, ela vai conseguir emagrecer. Seja pagando o uso de fármaco ou uma lipoaspiração, ela vai conseguir emagrecer, mas ela vai ter de novo a recuperação do peso porque ela não aprendeu nada no processo, né? Então, a luta hoje é de você convencer a pessoa que ela precisa adotar um estilo de vida diferente, né? E essa adoção envolve uma pesquisa interna, né? O que eu gosto? Do que o que me dá prazer, né? Hoje em dia tem tanta atividade física diferente, tanta coisa interessante. Antigamente a gente só tinha musculação ou correr na rua. Hoje em dia a gente tem box de crossfit, estúdio de funcional, estúdio de pilates. Agora tem o tal do flow, que é uma vertente aí da yoga. Tem uma porção de atividades, as artes marciais, né? Tem o boxe, tem dança de salão. Não é possível, né, que não tenha algo que a pessoa goste de fazer, né? E aí, o momento da descoberta é mágico, porque a pessoa ela entende uma coisa, que agora ela vai fazer aquilo com a maior frequência possível porque ela gosta, e como consequência, ela vai ver o peso dela regredir, ela vai ver a composição corporal dela mudar. Ela vai começar a usar alimentos diferentes do que ela usava, porque, como consequência, né, porque ela precisa ter melhor desempenho na prática que ela escolheu para fazer. Entendeu? Aquilo que te move a acordar cedo num final de semana para você encontrar uma nova tribo e para você conviver com essa nova tribo, sabe, o elemento chave do sucesso para você conseguir mudar não só a sua composição corporal, né, mas mudar a sua vida, né? Então, as pessoas elas precisam partir para essa análise. Emagrecer não é um objetivo, é uma consequência. Consequência do quê? Consequência de uma escolha. Uma escolha por um novo estilo de vida, uma nova forma de se alimentar, uma nova forma de viver a vida, né? O que você acha? Você está mutado. Isso. Espetacular, Vitor. Isso é essa ideia que você passou, exatamente a ideia que eu falo com meus alunos, né? Porque eu confronto não com a obesidade, mas com o sedentarismo, que é muito gostoso, né? Eu falo assim, eu concorro com sentar na frente de uma televisão assistindo Netflix e comendo besteira. Pô, tem coisa mais gostosa que isso? Mas eu costumo brincar, falar assim, o crime não compensa, né? Porque, na verdade, o que vai te levar com essa conduta é uma coisa muito complicada, doença, coisa e tal. Então, eu costumo trabalhar da seguinte forma. Eu tento trabalhar projeções. Então, o que você gosta de fazer, né? Eu gosto de viajar. Pô, tenta viajar com sobrepeso, você não vai conseguir curtir, né? Você não vai. Tenta viajar sem um condicionamento físico básico. Você não consegue. Então, assim, não ficar pensando naquele momento que é desconfortável. Fazer exercício é desconfortável. Não comer um monte de coisa que a gente gosta é desconfortável. Isso é verdade. Agora, para que eu estou fazendo isso, né? Qual que é o objetivo? Então, não focar no processo, no sentido, nos desconfortos do processo, mas focar lá no objetivo final,
que é um objetivo que vale a pena. Acho que esse é no final das contas, o recado que eu deixo é que vale a pena a gente investir, né, na saúde, no corpo da gente, no sentido de fazer com que ele fique mais ágil, que ele fique mais respondendo melhor, né, as questões, porque o corpo tem uma coisa muito legal, ele é muito generoso. Então, quando você cuida dele, parece aquele cachorrinho, sabe que você pega na rua que tava tudo sarnento, coisa assim, você trata ele, dá um remedinho, quando você vê, vira uma fofura, que super, e te agradece, né? Vai lá e fica, quando você chega, você sai, volta 5 minutos, parece que você está um ano sem ver o bichinho. Então, o corpo faz isso também. Ele te responde de uma maneira muito generosa, muito maior, né, do que a generosidade do corpo, quando a gente trata bem, é muito maior do que a dificuldade que a gente tem nessas mudanças, que são mudanças que super factíveis. A gente, vou falar na comida, a gente não precisa comer um monte de coisa, não é uma necessidade comer, né? A gente come por exagero, porque o corpo da gente tem uma quantidade de energia, que essa quantidade de energia a gente tem que suprir. É para isso que é comida, né? No final das contas, é para isso. E a gente come muito mais, principalmente quando vai avançando a idade. Porque com o decorrer da idade a gente vai cada vez menos, né, tendo um gasto energético. É diferente de você estar crescendo, né? Você está crescendo, você tem o seu corpo está crescendo. Agora, depois de uma certa idade parou de crescer, você não precisa comer que nem você comia anteriormente, e as coisas que eu comia quando era em outras circunstâncias. Então é isso, meu querido amigo. Muito obrigado aí pela sua participação maravilhosa. Agradeço muito aí a sua generosidade. Agradeço muito também a participação de todo o pessoal. E fica assim, tá? Fechou o nosso horário. E é, a gente vai deixar depois lá no canal do YouTube os seus dados, tá? O pessoal que tiver algum interesse aí de passar lá com você na consulta, eu recomendo. Sou seu cliente também. E fica dessa forma. Agradeço muito aí toda a participação. Vitão, beijo no seu coração. Tamo junto, hein, parceiro? Obrigado, professor Dumas. Olha, eu vou melhorar no meu quesito inteligência digital e eu vou também, naturalmente, divulgar nas minhas mídias sociais aqui o Clube da Saúde, que é uma referência aqui no nosso bairro, na abordagem, né, da atividade física, né, supervisionada, um olhar para a saúde, né? E esse é o último ponto, né, importante, né, já que a gente já está se despedindo aqui, para as pessoas tomarem conhecimento do seguinte: reclamam às vezes, né, como é caro fazer uma academia, né, você pagar um personal e tal. Não é mais caro do que você ir para um hospital, pagar uma conta de hospital. Pode ter certeza. Vale a pena investir cada centavo em saúde, sabe? Viver plenamente, com liberdade, né, até o último dia de vida é sensacional. Isso é um plano de vida, isso é um projeto de vida, né? Eu adoraria pedalar até os 100 anos, né? Quem sabe, né? Aquela pelanca toda em cima da bicicleta lá, mas pedalando, né? É isso aí, sabe? Viver o mínimo possível amargando problemas de saúde, isso é uma meta, sabe? Esse é o investimento. Mas é isso. Olha, quero agradecer o convite em participar dessa live. Para mim foi uma honra, um privilégio, né? Poder, ainda tantos anos depois, né? Você sabe que a minha turma vai fazer 30 anos de formada aí, né? E você participou desse processo e está aí, firme, forte, ativo, com saúde, né? Vendendo saúde aí, dando exemplo para a turma de como é que a banda toca, né? E para mim é um orgulho muito grande ser seu amigo, conviver com você todos esses dias aí, dividir clientes, dividir pacientes, né? E estar aqui, né, repartindo um pouco aí do nosso dia a dia para esse pessoal. Pessoal, também muito obrigado, muito me honraram aí com a presença de todos. E é isso. Uma boa noite para todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe. E a jornada não acaba aqui, Dumas. Daqui a pouquinho eu entro online na aula também, que eu tenho mais 2 aulinhas para dar.